bin ein Berliner. I have a dream. Olá, bem-vindos a este novo episódio da História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar de um dos lados lunares das peregrinações portuguesas: os naufrágios e tragédias marítimas. Estes estão usualmente associados à expansão. Mas se é verdade que a maioria das tragédias marítimas ocorreram durante os séculos XVI e XVII, sobretudo na carreira das Índias, não é menos que aconteceram outros episódios relevantes ao longo da história portuguesa. É que a nossa relação com o mar é muito anterior à nacionalidade. Os registros mais antigos que se conhecem sobre tragédias marítimas referem-se a navios vikings que se aproximaram do rio Arado. Mais tarde, a conquista de Lisboa, dada em 1147, não só viabilizou Portugal como Estado independente, como foi ponto de partida para uma intensa relação comercial com o norte da Europa. Esta consolidou-se após o casamento de Dona Teresa, a filha segunda de Dom Afonso Henriques, com Filipe da Alsácia, conde da Flandres. Aliás, um dos primeiros naufrágios documentados da nossa história ocorreu precisamente ao largo da Flandres, em 1194, com uma embarcação destinada a Bruges e carregada de azeite e madeira. Até ao início da expansão, a atividade marítima portuguesa era essencialmente comercial e pescatória, área em que estava bastante desenvolvida. O século XV trouxe o início da expansão. E esta trouxe consigo, passa a contradição, uma série de navios desaparecidos. Como disse o poeta, que aqui cito de forma livre, para que o bujador fosse dobrado, muitas outras embarcações perderam-se nas brumas do tempo. O mesmo para o descobrimento da Madeira e Açores. Aqueles que acharam os arquipélagos foram sortudos no meio de tantos outros que se perderam no oceano, e sem mais notícia. A chegada à Índia marcou o início da fase crítica das tragédias marítimas. A carreira era longa e perigosa, bastante mais longa e perigosa que a do Brasil, e a sede do lucro fácil e imediato deitou muito a perder. No século XV e XVI, a indústria de construção naval portuguesa era a mais capaz do Ocidente. Mas rapidamente os armadores das embarcações que rumavam à Índia começaram a cortar nos custos. A construção passou a fazer-se com madeiras de pior qualidade e ainda verdes, a manutenção das velas tornou-se deficiente e o excesso de carga, isto para aproveitar ao máximo cada viagem, passou a ser a regra. Ainda, os comandantes destas embarcações decidiram desafiar a natureza, zarpando frequentemente em época de monções, isto para abreviar o tempo de uma carreira que normalmente demorava cerca de 18 meses entre ir e vir. Se a isto juntarmos o corso e pirataria, que fustigavam a carreira da Índia, fechamos o grupo das principais causas que motivaram as tragédias marítimas. Em todo o caso, os números não são tão catastróficos como este cenário indicia. No século XVI, por exemplo, das 724 idas à Índia, contaram 134 perdas, estas sobretudo no final do século, sendo que destas, 40% ocorreram por razões desconhecidas, 16% por erros de navegação, 12% devido a tempestades, 10% a ações do inimigo, também 10% ao mau estado dos navios, 5% a excesso de carga e 6% a incêndios e outros acidentes. No século XVIII, a carreira da Índia foi suplantada em importância e intensidade pela do Brasil, menos longa e perigosa. Apesar do corso, a construção melhorou e o transporte tornou-se mais disciplinado. As tragédias diminuíram então, tendência que se manteve no século XIX. O não invejável auge da nossa história trágico-marítima centra-se, pois, nos séculos XVI e XVII. Este contou ainda com uma outra tragédia, esta militar, de que vamos falar adiante: o desastre da Invencível Armada. Este ocorreu em 1588 ao largo da costa da Escócia e Irlanda. A Invencível Armada, que aliás largou de Lisboa, contou com uma importante participação portuguesa e a sua derrota marcou o início do declínio da Espanha como potência naval. Passemos, pois, sem demora à conversa e ao início da nossa viagem por estas tragédias. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. Henrique,
que mais te impressiona neste longo historial trágico ao marítimo português? Olha, Lourenço, o que mais impressiona é a ganância, porque mais de 100 barcos ou navios se perderam por erros que têm a ver, de certa forma, com a ganância. Por exemplo, na história trágica marítima, que compila uma série de desastres ou naufrágios da carreira das Índias, justamente, dizem-se coisas como estas. Tardaram muito em ver o cabo, como as cordas, não é? O cabo, por causa das ruins velas que traziam. O que foi uma das causas, a principal do seu perdimento. Isto é sobre um navio. Sobre outro se diz, por o leme ser podre, um mar que então lhe quebrou pelo meio, levou-lhe logo a metade. Mas disse outras coisas. Os estivadores carregavam conforme mais lhes convinha, ao sabor das pórtulas de cada passageiro e dono, atulhando o galeão de fardarias em barda. Isto é o António Sérgio que refere nas suas análises. Portanto, quer dizer, o barco não resistiu às ondas ao vento porque estava mal feito. Outros tinham uma carga excessiva em tonelagem, portanto, em peso. E isto foi recorrente. Foi recorrente, não é? Portanto, era natural que se perdesse. E com barcos cada vez maiores. Porque... Com os galeões, aquilo começa com as naus, vai para os galeões, que são maiores, não é? E aquilo vai andando das caravelas. Para os nossos ouvintes terem uma dimensão da ordem que estamos a falar, as primeiras embarcações que rumaram à Índia pesavam 300 toneladas. Certo. E no século XVII elas andavam pelos 1200. Era 4 vezes mais. Eram 4 vezes mais. Portanto, 4 vezes maiores? Sim. 4 vezes maiores também. Que era para trazer mais coisa, para rentabilizar esses tais 18 meses de ida e volta, não é? E também porque já havia competição depois, no final. Aliás, tu aí falas de um episódio que marca o declínio da Armada Espanhola, é verdade, que é a Invencível Armada, mas marca também o fim, infelizmente, da Armada Portuguesa, porque boa parte da Armada Portuguesa estava metida no contingente espanhol, uma vez que o governo era dos Filipes, e portanto nós fomos apanhados na guerra entre a Espanha e a Inglaterra, digamos, com a nossa própria armada, que era uma armada, sim, na altura bastante importante. Uma armada muito importante mesmo. Muito importante, e foi muito importante para os espanhóis. Infelizmente, os espanhóis tinham, nós também, e todo mundo, mas quer dizer, os espanhóis tinham mais, parece, a ideia que a nobreza dava poder de comando sem qualquer treino. Portanto, entregaram tudo aquilo ao Duque de Medina Sidónia, que era um homem que acho que de barcos percebia tanto como eu percebo de foguetões. Mas sabes que isso foi um azar, porque o comandante nomeado para a Invencível Armada era o Dom Álvaro de Bazán, que era um bom almirante, Marquês de Santa Cruz. Sim. E que não pôde ir, e depois foi o Duque de Medina Sidónia, que de facto pertencia a uma das melhores famílias de Espanha, das mais importantes, ainda hoje existem. E de facto ele não só não percebia, como eu também estive a ler aqui um bocadinho sobre a Invencível Armada, e há aqui episódios interessantes, porque a Invencível Armada não só larga de Lisboa, como grande parte da frota era portuguesa. E perde-se no naufrágio, mas era portuguesa. Era a esquadra portuguesa, era a principal. Tanto que o navio almirante, o Duque de Medina Sidónia, vai num galeão português, o galeão São Martinho, tinha 48 canhões, e o segundo navio da esquadra também era português, era o São João com 50 canhões. Uhum. Portanto, era a esquadra portuguesa tinha uma participação muito forte. Enorme. E depois o Medina Sidónia fez aquela coisa que qualquer pessoa hoje, mesmo que tenha só a carta de patrão de costa, seria logo um erro brutal. É que ele tem uma escaramuça em que não perde muitos barcos ali no Canal da Mancha, mais ou menos, digamos assim, não é exatamente, mas é ali na costa sul da Cornualha e por ali afora. Ele tem ali uma coisa, e ele então, para tentar apanhar a esquadra inglesa ao contrário, ele contorna a Grã-Bretanha. Sim, o que é um erro. O que é uma coisa que eu digo que nem uma pessoa com carta de patrão de costa se lembraria de uma coisa dessas, sim. Tenta contornar, e contorna, de facto, quer dizer, chega lá acima, ao norte da Escócia, e volta para baixo, para ver que aquilo é uma ilha. E quando volta para baixo, ele é apanhado de uma tempestade, aquelas tempestades horrorosas que continuam a existir
no canal da Irlanda, ou que é ali entre Sim, a Escócia e a Irlanda, entre o sul sim. da Escócia, o norte da Inglaterra e a Irlanda, e o norte da Irlanda, mais ou menos, ele apanha ali uma tempestade e é aí que eles se afundam. Sim, Todos sim. afundam-se na tempestade sem guerra. E os que sobram já são manifestamente insuficientes para fazer O que qualquer torna a batalha tragédia naval. ainda mais humilhante. Porque não foi uma mais derrota... Não é uma derrota militar propriamente, quer dizer, é uma derrota provocada pela estupidez do Medina Mas também Sidónia, há do aqui almirante. uma outra questão na Invencível Armada. Aliás, que do lado inglês estava o famoso Sir Francis Drake, o corsário de Isabel I. Mas há Exatamente. aqui duas outras curiosidades E interessantes. já agora, deixa-me só dizer uma coisa. Uma das peças notáveis de um discurso é o discurso da Rainha Isabel I nas praias de Southampton, A exortar... a exortar os marinheiros ingleses a dar luta aos espanhóis. É fantástico, se puderem ver. É um patriotismo à la lettre, não é? Assim, Exatamente. E uma rainha a falar. E uma não é? rainha a falar. Estamos a falar isto, para que num século em que as mulheres, enfim, ainda não... mantinham-se em silêncio. Sim, e não primavam propriamente por estar nos grandes acontecimentos políticos e públicos. e militares e públicos. Por isso. Mas sabes que é interessante aqui em relação à Invencível Armada? Que usualmente pensa-se que a Invencível Armada tinha um maior número de embarcações do que a inglesa. Ora, não acontece. Tinha mais tonelagem. Tinha mais tonelagem, Porque mas eram menos galeões barcos. grandes, que dificilmente manobráveis, e eram barcos, sobretudo, tinham tido sucesso noutro tipo de batalhas. O Lepanto, em 1571, foi pouco antes. Lepanto, mas aí Lepanto é do Dom João da Áustria, Exatamente, que é o o filho almirante, que natural. é irmão do Carlos V. E esse, pelos vistos, percebia daquilo. Digamos, porque essa batalha... E o tipo de embarcação estava mais adaptada a essa guerra, até de abordagem. Esta de canhões era muito difícil para os galeões. E os ingleses, sobretudo, tinham muitos navios, para chamar assim, que faziam ali o comércio do Mar do Norte e para Pois a França, e que conheciam bem do Golfo da Biscaia, aqui ao E o norte Canal da Mancha, eles conheciam aquilo perfeitamente. Os navios eram muito mais pequenos, porque os navios portugueses eram navios de longo curso, grandes, galeões, uma coisa enorme, e aquilo depois para manobrar era preciso dar 50 voltas ao leme para ele mudar 3 graus, ou assim uma coisa, ou 4. Enquanto os ingleses, de facto, eram como... drones, hoje em dia, digamos, eram uma espécie... Eram flexíveis, manobráveis. E atacavam em qualquer sítio e fugiam. Mas também não foi isso que fez a derrota. A derrota foi, de facto, a maior derrota foi o naufrágio e foi a incompetência do Medina Sidónia. E um naufrágio humilhante que nem sequer foi consequência de uma batalha. Portanto, isso... Exatamente. Mas nós também temos isso, porque o António Sérgio, quando escreve sobre os descobrimentos portugueses, ele diz que há uma política de gestão péssima na maior parte das naus portugueses, e aqui ele chama albuquerquismo. Mas do Afonso de Albuquerque? Exatamente. Que é a desmesura, impulsividade, imprevidência e insânia da ação desbussolada do Afonso de Albuquerque. Isto escreve o desbussolado, é um neologismo, claramente, é sem bússola, do Afonso de Albuquerque. Isto escreve o António Sérgio, que agora já pouca gente sabe quem é, mas que quando havia escudo estava nas notas. Estava nas notas de 5 Era contos. de 5 mil, não era de 5 contos. 5 contos. E portanto sempre se conhecia. Era uma figura mais conhecida na altura. Era uma figura mais conhecida. É um filósofo, pensador do princípio do século XX. E ele, quer dizer, portanto, que nós estamos aqui a falar do Medina Sidónia e temos que reconhecer que nós também tínhamos muitos almirantes assim, não é? E muitos donos de armadores. Sobretudo nesta carreira das Índias era o que estávamos a falar. Há este lado, de facto, lunar que não se fala tanto e que é encoberto, mas foi falado e foi denunciado na altura, não só pelo Gil Vicente, o seu primeiro auto, que é o auto da Índia. E o auto da Índia não é tanto sobre estas questões de mau estado dos navios ou da ganância, mas fala da ganância. No fundo é uma obra satírica que também o fala e do que significava do lado lunar, do que significava ir à Índia. Bem, o Camões também fala. E o Camões também fala. Fala do Velho do Restelo. Do Velho do Restelo. Na fala do Amador... Do Adamastor. Digo. Na fala do Adamastor ele também põe essa questão. Mas tens o Diogo de Couto que escreve O Soldado Prático.
que no fundo é a fala de um vice-rei, a fala imaginada, não é? De um hipotético vice-rei com um velho soldado que conta e denuncia também estas práticas. E não só Gil Vicente, como o próprio Fernão Mendes Pinto conta na peregrinação e fala destes episódios de ganância. Ou seja, nós de facto, ao contrário do que se passou noutros locais, a nossa ideia com a Índia foi sempre uma ideia muito comercial. Nem houve uma tentativa de aculturação, nem houve esta preocupação de passar cultura, como por exemplo no caso do Japão. No caso do Japão houve uma tentativa de missionação. Até na China houve. E na China houve. Só que na China acabaram todos mortos. E no Japão. Também. Mas a Companhia de Jesus, os jesuítas também vão para o Japão. Na Índia não conseguem penetrar. O mundo muçulmano tem sempre uma resistência grande a isso, e como eram comerciantes, o que querem é comerciar com os portugueses. E no Brasil, pronto, a situação também era completamente diferente. E a carreira com o Brasil também era uma carreira menos perigosa, menos longa. O Brasil tinha uma cultura milenar, como tinham os indianos. Como tinham os indianos, claro. Os chineses, sobretudo, e até os japoneses. E há outra coisa também que a gente tem que ver, é que o Vasco da Gama chegou à Índia com um piloto muçulmano. Sim, exatamente. Foi um piloto muçulmano ali mais ou menos em Melinde, não é? Por aí, que entra na embarcação e lhe diz para que lado é que é a Índia, porque aquilo era tudo muito assim, não havia mapas, não é? Era tudo assim um bocado por... Os mapas foram feitos depois, com algum rigor. E portanto, ele quando lá chegou, ele chega e entra em Coxim dá uma... Aliás, o São Francisco Xavier morreu lá, mas... Sim. Ainda há uma tentativa de penetração do catolicismo, eles conseguem, não é? Naquelas colónias depois de Goa. Sim, mas é muito residual, não é? A Praça das Igrejas, que aliás é património da Unesco, é brutal a gente chegar à Praça das Igrejas em Goa, em Beijing. Sim, do outro lado do mundo e ver é outro mundo, é uma coisa do outro mundo. Mas de facto era mais o comércio, não é? Que os motivava, isso não há dúvida, porque a expansão da fé para ali não havia. Não, e era o comércio. Uma vez houve. E era o comércio e com regimentos do rei que não eram cumpridos. Aliás, acho que há um castigo grande depois do naufrágio de alguns galeões. Eu lembro-me do nome de um, porque é um galeão meu homónimo, era o São Lourenço. Isto é já século XVII, pouco tempo depois da restauração, 1649 ou por aí, em que o rei pune efetivamente todos os oficiais por incúria. E pela forma como deixaram o galeão ser carregado e outras situações como esta, por exemplo, de desafiar a natureza e vir na altura das monções de uma forma completamente para ganhar tempo, não é? Havia outra questão nesta altura, é que o regimento previa que a maioria destas embarcações fossem em conjunto. Exatamente para não ser tão perigoso e exatamente para haver uma certa orientação e para poderem ser escoltadas. E para poder também, no caso de acontecer algo alguma, serem salvos pelos outros. Exatamente. Acontece que a ganância levava a que algumas procurassem adiantar exatamente para chegar primeiro e conseguir melhores preços e conseguir as melhores mercadorias. Exatamente. E o que também mostra como é que, em termos práticos, as coisas funcionavam. Henrique, mas também havia aqui um outro tema que é capaz de ser interessante nós falarmos, que é esta questão de que a relação de Portugal com o mar não se circunscreve à época dos descobrimentos. Nós quando falamos... Começa logo com a nacionalidade, não é? Uma das coisas que fiquei, quando andei a investigar para isto, ou a ler para isto, uma das coisas que fiquei extraordinariamente admirada é assim, em Portugal criou-se um seguro para as embarcações em 1323, quer dizer... É algo de muito à frente. É muito à frente, faz agora 700 anos. Exatamente, não é? Faz 700 anos. Que há seguros para embarcações. Isto é uma coisa que eu pensaria que tinha sido lá para o século, depois do Renascimento. Eu tinha essa ideia, mas sobretudo pelos italianos, porque os italianos têm um sistema bancário muito antigo e quase medieval, do século XIV. Sim, este aqui também é século XIV, princípio do século XIV, quer dizer, no princípio, é 1323. Sabes que eu estou a pôr agora... Aliás, este naufrágio que vai para a Flandres, que tu falas no início... Finais do século XII, não é? Exatamente, é exatamente em finais do século XII. É depois disso que se criam os seguros. Porque eles perdem a carga, aquilo era pimenta, não é pimenta nada. Era madeira, mel, era sal, mel e outras coisas. Pimenta a gente ainda não conhecia na altura. Sim, não. Ainda não a tínhamos. Mas depois há isso. E esse naufrágio que é ali
onde, posso dizer, como é ali para as bandas de Ostende, ou Que é como uma lhe praia, queiram não chamar. é? Uma zona praia, balneária. na Bélgica, hoje. Sim, e já era na altura, pelos vistos. Embora eles fossem para Bruges, porque na altura navegava-se pelo rio até Bruges, não é? E Bruges era uma cidade já muito importante. Importante comercial. Muito importante. Mas porquê em Bruges? Porque a tal... tu chamaste de Dona Teresa, que se casa com o Conde da Flandres. Conde da Flandres. Filipe de Alsácia, Conde da Flandres. A Dona Teresa, por acaso, mudou de nome, mudou para Dona Matilde quando lá chegou. Mas Sim. As pessoas que o acompanharam, curiosamente, estabeleceram uma feitoria em Bruges. Sim. Já para haver comércio. E a gente está a falar do século XIII. Nós depois tivemos uma em Antuérpia durante bastante tempo. Teve também o Damião de Góis. Sim, mas em Antuérpia é depois, porque Antuérpia, aquilo é o Rio Escalda, não é? Já ninguém se lembra. E é um entreposto depois. E é o entreposto depois que se torna mais importante que Bruges, ou tão importante como Bruges. Ainda hoje o Antuérpia é um entreposto brutal, sobretudo para diamantes, curiosamente. Sim. Mas isso é outra história. Mas sabes que eu agora, e isto é pura especulação, mas estava a pensar, quando estavas a falar na questão dos seguros, e desta influência italiana, porque os italianos tinham esse sistema bancário muito avançado. Sim. Ainda hoje em dia continuam a ter bancos que foram fundados no século XV. Sim. O Monte dei Paschi di Siena é um banco de 1470 e qualquer coisa. Infelizmente está à beira da falência. À beira da falência, mas na altura, mas durante muitos séculos não teve. Mas nós, como tivemos cá o almirante da Armada Portuguesa, trazido por Dom Dinis, que era Peçanha, que era, penso, genovês, poderá ter trazido também um sistema de seguros e bancário. Talvez, não sei se é o Peçanha. O almirante Peçanha trazia, aliás, isso cria nas Forças Armadas Portuguesas um incómodo muito grande, e uma inveja porque se considera-se a Marinha a arma mais antiga, porque veio o Peçanha para o almirante e naturalmente as pessoas do exército diziam assim, peraí, mas também já havia exército. Claro, já andava malta aí à espadeirada e a pé e a cavalo. Bom, mas o almirante Peçanha vem justamente para organizar a Marinha Portuguesa. Sim. E porque é que eu acho que a gente tem necessidade, nós temos uma fronteira... Mercante de guerra, não é? Mercante de guerra, sim, era tudo. Mas nós temos umas fronteiras muito definidas com a Espanha e que aliás demoraram algum tempo, sabe? Até finais de 13 a ser fixado. A fixar, não é? O Afonso Henriques ainda tenta conquistar Badajoz e vai lá o Afonso VI, não, espera lá, isso é nosso, porque havia a linha do Guadiana, não é? Mas sabes que em relação a Badajoz, isso é uma ideia que eu tenho muito, muito firme, a ideia de Dom Afonso Henriques, porque o que existia em 1147 nesta zona geográfica e politicamente era o reino de Taifa de Badajoz. Era o reino de Taifa de Badajoz. Obviamente que a ideia de Dom Afonso Henriques era juntar o condado portugalense ao reino de Taifa de Badajoz, que incluía uma grande cidade interior. Como do outro lado nós temos Barcelona e Saragoça. Saragoça é a capital. Sim. E é uma cidade interior também por onde passa o Ebro. E aqui com o Guadiana a ideia era essa. E eu tenho, isto é quase lá para Aliciano, mas muitas vezes é importante nós reforçarmos esta ideia, que o chamado desastre de Badajoz em 1169 foi muito responsável pela viragem de Portugal para o Atlântico e para a exclusividade da nossa... Isso que ia chegar aí. Certo. Mas tu, como és muito inteligente, apanhaste. Eu disse, a seguir ao desastre de Badajoz, justamente, em que já agora, entre parentes, o Dom Afonso Henriques parte uma perna e fica incapacitado de montar e promete entregar-se ao rei de Leão, depois rei de Leão e Castela. Seu genro, aliás, Fernando II. Exatamente. Quando puder andar, quando puder montar, aliás, a cavalo, sim, e ele depois vai para as termas de São Pedro do Sul curar-se, e depois nunca mais andou a cavalo, andava de patiola, e por isso nunca pagou a promessa, porque não tinha. Mas a partir daí nós ficamos de facto com as fronteiras, tanto com Espanha, porque entretanto a cristandade toma Badajoz e toma Sevilha, não é? Sevilha, sim. E portanto aquela parte ali que faz fronteira com Portugal, de facto, de que é uma parte da Andaluzia, uma parte da Extremadura, estavam já definidas, ao norte também, na Galiza, sim, e em Trás-os-Montes também, ali aquela parte do Douro Internacional. O nosso destino fica Atlântico. O nosso destino vira-se todo para o outro lado, porque para ali a gente já não ia buscar nada. E por isso nós começamos, penso eu, a navegar no intuito de fazer comércio.
Sim. No intuito de fazer comércio. Não era de conquistar nem expandir. E é por acaso depois discutimos Açores, a Madeira, e vamos depois por ali afora, pela costa da África. Henrique, e mais uma vez voltando a este lado trágico, com todos os que nessas tempestades desapareceram por esse oceano fora, não é? E quando a gente vai para o norte da África, vamos para os Algarves, porque se conquista os Algarves. Aliás, as pessoas nunca compreendem esta coisa que é rei de Portugal e dos Algarves da Aquém e da Além-Mar. E é que porque havia Algarves da Aquém e Algarves da Além. Os Algarves da Além eram o norte da África. O da Aquém, isto com os meus respeitos todos pelos algarvios, os Algarves da Aquém eram o Algarve. Era o Algarve. Era aquele reino muçulmano também. E ainda antes do século XV temos outra altura importante, exatamente pelo comércio que estamos aqui a falar, que foi a importância da rivalidade entre Lisboa e Sevilha. Exato. Em 1383, porque grande parte desta ideia do Conselho de Lisboa e dos homens bons de Lisboa estarem pelo mestre Davis foi exatamente por receio que o rei de Castela pudesse beneficiar Sevilha em detrimento de Lisboa, porque eram as grandes, a sul e a ocidente, as grandes praças comerciais da cristandade. Mas sabes, depois há aqui uma coisa que eu acho que a gente tem que falar. Naturalmente, ainda hoje se diz que ainda a chuva molha-se, não é? Quer dizer, há um certo fatalismo. Continua a ser verdade. Continua a ser verdade, mas há um certo fatalismo. Quer dizer, se a gente tinha muitos navios e íamos muito para o mar e tal, era natural que houvesse que houvesse desastres e que houvesse naufrágios, não é? Claro. Que eram os piores desastres. Mas podiam ser prevenidos, não é? Sim. Sem esta ganância. Mas o Jorge Dias diz que isto é um fato, no sentido de destino. Aliás, a palavra fado vem daí também. Diz o Jorge Dias que herdámos isto dos árabes e que entrou completamente na nossa personalidade, não é? E ele diz que, pronto, à luz do Jorge Dias, o Manuel de Sousa Sepúlveda, que é um dos mais conhecidos capitães do mar naufragado, por acaso tem uma grande descrição na História Trágica Marítima que tu também podes recomendar. E diz o Jorge Dias o que lhe aconteceu a ele, à família e aos homens, e que aliás morrem, não havia qualquer remédio, diz o autor da Trágica Marítima, não há qualquer remédio que se podia cuidar que a fortuna não fosse contrária. Fortuna, portanto, lá está o destino. A sorte, não sim. É? E como parece estava determinado a acabar, Manuel de Sousa nesta jornada, com a maior parte da sua companhia, não quiseram seguir o conselho e cegou-os a fortuna, não quiseram... Quer dizer, toda esta coisa, desta imagem do destino já estava tudo programado, como no Jacques Le Fataliste, tudo escrito lá em cima, escrevia... Mas isto não é só fatalismo, também tem muita incúria, como nós vimos aqui. Não, está bem, mas depois a desculpa era o destino. Claro. E até chegar ao destino ninguém foge, que já era uma coisa popular no século XVI e antes, no século XV, no século XVI. E o Eduardo Lourenço, naquele livro de Identidade e Memória, sim, ele diz uma coisa que é interessante para a gente pensar, que é uma nação, um país, é uma reatualização incessante do que fomos ontem em função do que somos hoje e queremos ser amanhã. Sim. E digamos, eu acho que esta história dos naufrágios, do destino, do fado no sentido de destino. E se calhar fado também no sentido de música, porque ele também tem algum papel. E tudo isto marcou-nos para sempre. Marcou-nos para sempre. Nós não somos muito exigentes, se calhar também por causa disto. Exigentes no sentido do bem-estar e do bem-querer. Sim, desculpamos com a fatalidade. Desculpamos-nos muito com este fatalismo e tal. Mas com um aspecto o que tem de ser, tem importante. muita força. É que estas situações não foram encobertas na altura, exatamente por todas estas obras, desde a peregrinação do Fernão Mendes Pinto, também ao Diogo de Couto e ao próprio Gil Vicente, que as denunciam e que te falam delas. Isso é interessante. É muito interessante. Aliás, o célebre Manuel de Sousa, deixa-me só dizer esta frase que eu acho muito piada. Da História Trágica Marítima, o Manuel de Sousa Sepúlveda diz o autor que ele estava maltratado do miolo.
A determinada altura, já depois do naufrágio, porque eles com umas velas e não sei o quê e tal, fazem uma jangada, vão para a terra, entram pela terra de escafres, como diz o autor, à procura de ajuda. E tu estar maltratado do miolo é perfeitamente atual, não é? Estava maltratado do miolo. E depois morre-lhe a mulher, já lhe tinha morrido um filho e tal, e morre-lhe a mulher que ia com ele, e ele diz assim, aliás é como acaba, que eu acho um fim notável, diz, não chorou nem disse coisa alguma, estando assim com os olhos postos nela. Depois ele abre uma cova, enterra, e diz o autor, e meteu-se pelo mato e nunca mais o viram. E assim ficamos com este encoberto que também desapareceu no meio do mato. O naufragado Sepúlveda, um homem conhecidíssimo. Henrique, tens este livro que ambos consultámos para preparar este episódio, que nos queres sugerir. É verdade, é um livro de José António Rodrigues Pereira, que além de historiador é um oficial da Armada, e que se chama Grandes Naufrágios Portugueses, 1194, lá está, é aquele de Bruges que a gente começa falou, com esse? 1991, de que não falámos, mas enfim, podemos vir a falar, com o prefácio do Dr. Adolfo Silveira Martins. Isto é da Esfera dos Livros. Muito bem, e eu sugiro só para completar e para complementar a História Trágica ao Marítima. Não sei se a poderão ler na primeira edição, que foi de 1735-36, isso só os privilegiados, de Bernardo Gomes de Brito, em 12 volumes, uma compilação de todas estas tragédias. E já agora aí leio a história do Sepúlveda que eu contei, porque ela veio aí. Henrique, até para a semana. Adeus, até para a semana. Como sempre, a gravação e sonoplastia esteve a cargo de João Luís Amorim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Souza, o Laboratório de Portugal.